Evangelho de João, capítulo 15, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus, para a gente iniciar aí essa ministração. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 14, é o versículo chave, o versículo tema aí dessa ministração, que diz: vós sereis meus amigos. Amém? O tema dessa ministração é isso: vós sereis meus amigos. É exatamente o que diz esse versículo, João 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Eu vou ler o versículo completo aqui, mas a parte B, se você abrir aí na sua Bíblia, se tiver ali no telão também, você vai ver: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Feche seus olhos por algum minutinho, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, Pai, mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, e nós damos, Senhor, ó Pai, a liberdade, Pai, para o Seu Espírito Santo, Senhor, agir no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós, Senhor, toda a preocupação do dia de hoje, do dia de amanhã, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui à disposição do Senhor, Pai. Queremos ouvir a Sua voz, Pai. Queremos ouvir os ensinamentos, Pai. Aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nos orientar, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa tomar a Sua igreja, Pai, com a Sua presença, Pai. Que a unção do Seu Espírito seja sobre este local, Senhor. Que cada um possa ser tocado e impactado, Senhor, pela Sua presença, Pai. Nós viemos aqui, Senhor, e não queremos, Pai, sair da mesma forma que nós entramos neste local, Pai, mas nós queremos ser impactados, Senhor, pela Sua presença, impactados, Senhor, pela Sua palavra, impactados, Senhor, pela unção do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Assim, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Que você possa estar disposto a realmente receber aquilo que Deus tem para entregar na sua vida. Amém. Eu tenho certeza que todos aqui têm o desejo de ser amigo de Deus, é lógico, né? Isso daí acho que é o básico, né? Se eu perguntar para você, você deseja ser amigo de Deus? Você deseja ser amigo do Espírito Santo de Deus? Você deseja ser amigo de Jesus? Todos nós, com certeza, vamos responder que é lógico. Nós desejamos, nós queremos, porque nós sabemos que quando nós temos Jesus ao nosso lado, nós somos mais do que vencedores. A própria Bíblia diz isso. Quando nós temos o Senhor pelejando e lutando por nós, e nos direcionando, nos dirigindo, nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então, com certeza, nós desejamos muito isso. Mas é tão interessante que nesse versículo diz, né, o próprio Jesus mesmo, ele estava falando ali, porque a gente sabe que onde Jesus passava, ele ensinava, ele orientava, ele instruía, e aqui era mais uma instrução, mais uma orientação que Jesus estava fazendo ali. E de repente ele chegou e falou isso: olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É interessante que eu tenho certeza que o desejo, assim como Jesus falou ali naquela época, e assim como eu creio que nos dias que nós vivemos atuais, o desejo de Deus é que todos nós venhamos a ser amigo dele, que venhamos a estar próximo dele, porque o amigo é isso, né, irmãos? O amigo é aquele que se aproxima, é aquele que compartilha, é aquele que fala, é aquele que às vezes abre até o seu coração em momentos de tristeza, em momentos de alegria, mas é aquele que tem um compartilhar. Então o amigo é desta forma, e todos nós queremos Jesus como nosso amigo dessa forma, para poder compartilhar, para poder falar, para poder conversar, para poder estar próximo, para poder realmente sentir aquilo que Ele tem para nós, para ouvir aquilo que Ele tem para ministrar na nossa vida. Nós queremos isso, sim ou não, igreja? Amém? Amém? Com certeza. Mas aqui existe algo tão interessante que é uma condicional. É uma condicional, porque ele fala aqui, olha, se fizerdes o que eu vos mando, aí sim nós teremos o Senhor como nosso amigo. Essa parte de repente já não é uma parte que nos agrada tanto, amém? Porque aqui diz que o Senhor, Ele quer realmente, nós entendemos que Ele quer que nós venhamos a ser amigo dEle, mas se nós fizermos aquilo que é da orientação dEle, daquilo que Ele tem para orientar as nossas vidas. Então existe ali uma condicional. Então se eu realmente fizer aquilo que o Senhor quer que eu venha fazer, eu me torno amigo de Deus, ou seja, eu me aproximo de Deus. Então se obedecermos a Deus, teremos a chance de sermos o seu amigo, amém?
Se obedecermos ao Senhor, nós com certeza teremos essa chance. Mostramos a nossa obediência a Deus através do nosso compromisso com Deus. Alguém aqui tem compromisso com Deus? Sim ou não, irmãos? Quando nós demonstramos a Deus que nós temos um compromisso com Ele, nós estamos obedecendo a Ele, obedecendo aquilo que Ele tem para a nossa vida, porque aquele que tem compromisso com algo, ele realmente se coloca à disposição, ele se coloca ali na posição. Se você trabalha, você tem aí o seu trabalho secular, e se você tem um compromisso ali na empresa que você trabalha, ou se você tem o seu negócio próprio, não importa, mas se você tem aquele compromisso, você vai estar lá sempre, amém? Você vai se dedicar, você vai fazer o seu melhor, você vai querer estar lá participando, estar junto, por quê? Porque você tem um compromisso com aquilo. E com Deus é a mesma coisa, irmãos. A cada dia nós temos que buscar ter esse compromisso com Jesus. A cada dia nós temos que ter realmente essa dedicação de estar mais próximo a Ele, de querer buscar mais Ele, de querer se lançar mais na presença dEle, de querer realmente derramar o nosso coração na presença dEle, para que Ele venha nos encher da unção do Espírito Santo, amém? Nós precisamos desejar isso. Então nós mostramos a nossa obediência a Deus através do nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso com Deus mostra que temos comprometimento com Deus, e é isso que eu quero falar nessa noite, que nós venhamos a ter esse compromisso que gera um comprometimento. O nosso compromisso com Deus mostra que temos um comprometimento com Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus de compromisso, amém? Será que você já parou para perceber isso? Em toda a Bíblia a gente vê o quanto Deus zela pelos seus filhos, o quanto Deus zela por aqueles que o buscam de verdade, o quanto Deus realmente se aproxima ou se preocupa com todos aqueles que buscam uma intimidade com Ele. Em toda a Bíblia nós podemos enxergar isso. Aquele que era próximo de Deus recebia a bênção de Deus. Alguns que se afastavam do Senhor, a gente começa a ler o Antigo Testamento, começa a ler algumas referências, às vezes a gente fica meio assustado, porque tinha uma época que o povo se agarrava em Deus, buscava intimidade com Deus, mas existia uma época que o povo se afastava. E em todos os casos que a gente vê que o povo se afastou da presença de Deus e começou até mesmo, a Bíblia nos dá algumas referências, como adorar outros ídolos, como ter alguns comportamentos que não agradavam ao Senhor. A partir disso Deus começou a se afastar. Então quando nós buscamos um comprometimento, um compromisso verdadeiramente com o Senhor, Deus também tem esse compromisso conosco. Ele está comprometido conosco 24 horas por dia, irmão. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus por isso? 24 horas por dia é algo tremendo. A Bíblia mesmo nos mostra que o Senhor, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não vacila. O Senhor é poderoso. Nós podemos estar dormindo de repente aí à noite, mas o Senhor não, Ele está zelando, Ele está cuidando, Ele está protegendo, Ele está liberando, Ele está trazendo coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. Aleluias, é tremendo isso, irmãos, tremendo. Ele está comprometido conosco 24 horas por dia. Ele tem uma aliança conosco, irmãos. Quem acredita nisso em nome de Jesus, amém? Uma aliança. Quem é casado aqui, irmão, costuma colocar uma aliança no dedo, amém? Para que serve essa sua aliança, irmãos? Qual o propósito de nós quando casamos, colocar uma aliança? Porque nós queremos demonstrar que nós temos um compromisso com o nosso cônjuge, amém? Um compromisso com ele. Então Deus é da mesma forma, Ele tem uma aliança conosco, amém? Ele tem uma aliança com você. Quem acredita nisso em nome de Jesus, amém? Ele tem uma aliança com você, conosco, um compromisso. Deus tem o compromisso de nos guiar, Deus tem o compromisso de nos guardar, Deus tem o compromisso de nos proteger, nos fortalecer, de nos curar, irmãos. A Bíblia diz que nós servimos a um Deus que cura, restaura, amém? Obrigado, irmão. Um Deus que realiza grandes milagres. Eu não sei se você já teve alguma experiência de repente você estar enfermo e Deus trazer a cura sobre a sua vida, mas eu já vi muitos casos, muitas pessoas que foram curadas através da oração, através da busca. Eu já vi muitos casos, irmãos, muitos casos mesmo. E realmente nós servimos a um Deus que cura, amém?
E se você de repente possa ter alguma enfermidade na sua vida, que você possa acreditar que o Senhor tem poder para trazer a cura, amém? Que você possa crer nisso, porque a Bíblia nos mostra isso, que nós servimos a esse Deus que cura, um Deus que supre as nossas necessidades. Se estamos passando por um momento difícil na nossa vida, se agarre mais no Senhor, abrace Ele com força mesmo e fala: olha, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu estou passando numa luta, uma dificuldade, mas eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor para a minha vida, eu quero viver mais próximo de Ti. É isso que Deus tem para nós, porque o Senhor tem um compromisso comigo e com você, amém? O Senhor tem compromisso conosco, então Ele quer realmente suprir. Deus tem todos esses compromissos por nós. E você, irmãos? E você tem um compromisso, tem se comprometido com Deus, sim ou não, irmão? Amém? Aí a gente já não ouve tanto amém, né? As pessoas ficam mais quietinhas, né? Mas é isso, Deus quer que nós venhamos a ter esse comprometimento com Ele. Olha o que diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 14, eu quero ler mais 2 versículos, a gente vai ler alguns outros aqui, mas aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, o versículo de número 26 e 27, olha o que diz aí a palavra de Deus: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo, amém? Palavra forte, né, irmãos? Uma palavra que nós lemos aqui, começamos a entender e falar: meu Deus, mas que forte essa palavra, que algo impactante sobre a nossa vida essa palavra. Mas analisando esses 2 versículos, o que eu entendo que Deus quer para nós nessa noite, que nós venhamos a ter um comprometimento com Ele, mas esse comprometimento com Deus, ele exige algo que se chama renúncia, amém? Renúncia, você pode repetir isso comigo? Renúncia. Renúncia. Não é fácil, irmãos, não é fácil nós renunciarmos, porque era isso mais ou menos que estava sendo declarado e dito aqui, que eles deveriam renunciar muitas vezes os seus familiares, renunciar os seus filhos, que eles deveriam abrir mão de algumas coisas para ser discípulo, para estar mais próximo de Jesus, para estar mais perto de Jesus. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Para que nós venhamos a viver muitas bênçãos de Deus sobre nós, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Nós precisamos renunciar a cada dia o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Imagina só, irmão, se nós estivéssemos nesse momento de repente na nossa casa fazendo outras coisas e não tivéssemos renunciado o nosso conforto do nosso lar para vir aqui, será que você seria abençoado como eu creio que você será abençoado nessa noite? Houve renúncia, para estarmos aqui houve renúncia. Então a cada dia nós precisamos renunciar o nosso erro, o nosso eu. O comprometimento com Deus exige isso, renúncia. Olha que está lá em Gálatas, olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Aleluias, Gálatas capítulo 2, versículo 20. A palavra diz assim, olha: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, amém? Olha só, então nós não vivemos simplesmente da forma que nós achamos que devemos viver, mas nós vivemos segundo aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver e ser. Deus quer que nós venhamos a viver através dos princípios da sua palavra, através da Bíblia. Quem acredita na Bíblia aqui, irmão? Esse livro poderoso, algo sobrenatural de Deus, que foi deixado para que nós venhamos a ser guiado por Ele, né? É a luz, é o guia, é a bússola. Muitas referências falam sobre a Bíblia. É um livro que nós temos que realmente crer e acreditar. Então nós temos que a cada dia deixar com que Cristo viva em nós.
E isso exige renúncia. Isso exige realmente um comprometimento de renunciar muitas coisas para viver o que Deus quer que nós venhamos a viver. Olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Olha que interessante. Temos que a cada dia renunciar os desejos da nossa carne, que são os desejos que nos faz pecar, irmãos. A cada dia nós temos que renunciar isso. Tudo aquilo que faz com que nós venhamos a pecar, ou seja, não se aproximar de Deus, ou colocar ali como uma barreira, né? Porque o pecado é uma barreira que nos impede realmente de nos aproximarmos mais do Senhor. Nós precisamos tirar isso da nossa vida. Não podemos deixar com que isso venha a crescer. Eu sei que somos falhos, pecadores, que nós erramos, mas que a cada dia nós venhamos a buscar ser melhores, irmãos. Que a cada dia nós venhamos a realmente querer e desejar a mudança. E a gente sabe o quanto a nossa carne luta contra o nosso espírito. É o que está escrito lá na Bíblia, Gálatas 5, Gálatas 6. Se você começar a ler, que fala sobre obras da carne, fruto do espírito, você vai ver o quanto é uma luta, é uma guerra que nós vivemos a cada dia, para nós vencermos tudo aquilo que quer alimentar a nossa carne. Olhamos aí para fora, para o mundo aí fora, o que existe aí fora, né? O quanto o mundo, o quanto a mídia começa a contaminar as pessoas com comportamentos, com atitudes, com muitas condições contrárias, que nos faz desviarmos daquilo que é da vontade de Deus. Então temos que ficar atento, tomar cuidado naquilo que nós assistimos, tomar cuidado com a internet, irmão. A internet é uma bênção, mas também, se usada de forma errada, acaba sendo algo não tão bom para nós. Então é importante nós verificarmos isso, e nós lutarmos e renunciarmos. Temos que renunciar, irmãos. Isso é algo de Deus para nós, para viver realmente aquilo que agrada ao Senhor de verdade. Olha o que diz em Gálatas 5,16: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? Nós temos que colocar a nossa vida como se fosse numa balança mesmo. Como está a sua vida em relação a Deus, e como está a sua vida em relação aos comportamentos que não agradam a Deus? Será que nós estamos mais espiritual, ou seja, mais próximo de Deus, ou menos próximo de Deus dentro desse nível, dentro dessa balança? É uma questão de nós nos autoavaliarmos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque nós não temos esse papel, porque o Senhor é o nosso juiz. Mas que a cada dia nós venhamos a buscar ser melhor, amém? Que a cada dia nós venhamos a buscar realmente ter comportamentos e atitudes melhores, que possam realmente nos aproximar mais e mais do Senhor, amém? Pode ser que essa palavra não seja a melhor palavra que você queira ouvir nessa noite, mas eu creio que é a palavra que Deus quer que nós venhamos ouvir, amém? Que o Senhor quer que nós venhamos ouvir. Confesso para os irmãos que quando eu estava preparando, estudando um pouquinho essa palavra, eu fiquei até meio receoso. Falei, meu Deus, será que eu vou ter que falar tudo isso? Confesso para os irmãos que eu tentei até mudar um pouquinho, mas eu não consegui, irmãos, eu não consegui. Eu tive que colocar aqui, fazer um esboço dessa forma, porque eu tenho certeza, irmãos, porque Deus, Ele não faz nada por acaso, amém? Deus, Ele não trabalha de uma forma em vão, ou de uma forma à toa, mas Deus, Ele trabalha da melhor forma possível para as nossas vidas, amém? Então que você possa crer que é isso que Deus tem para nós, né? Gálatas 5,16, diz lá, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Que venhamos a realmente ser pessoas que vivem, a palavra de Deus a cada dia. Gálatas 5,24 também diz, olha, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, amém? Então aquele que realmente pertence ao Senhor, que busca estar próximo de Deus, crucificou a sua carne, ou seja, matou a sua carne.
Não que você faça isso fisicamente, pelo amor de Deus, não vai se matar, irmão, não faça isso, em nome de Jesus. Mas que você possa realmente mudar. A gente sabe, irmãos, quando a gente está fazendo algo que não agrada ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós pecamos através dos nossos pensamentos, nós pecamos através dos nossos comportamentos, nossas atitudes, nós pecamos muitas vezes quando falamos. Então, nós sabemos, nós conhecemos, você conhece a sua vida, eu conheço a minha vida, nós conhecemos. Então, a cada dia que nós venhamos a realmente crucificar a nossa carne, matar a nossa carne, para que o nosso espírito possa crescer, para que a gente possa realmente estar mais próximo de Deus e fazendo aquilo que é da vontade do Senhor, amém? Quem acredita nisso em nome de Jesus, amém? Aleluia, que você possa crer nisso. Provérbios capítulo 1, versículo 7, olha o que diz esse versículo, Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz, olha, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, amém? O comprometimento com Deus também exige disciplina, amém? Mas como assim disciplina? Quando nós queremos nos aproximar mais de Deus, nós precisamos ser disciplinados em relação a isso. Eu até anotei o significado de disciplina nesse sentido, como diz esse versículo, que é um comportamento metódico, determinado e constância. Então nós estamos falando aqui de nós nos aproximarmos e termos um compromisso com Jesus, para sermos amigo de Jesus, e para isso nós precisamos ter um comprometimento disciplinado. De que forma? Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 diz, uma das disciplinas que nós devemos ter, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, que fala, olha, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões, amém? Então, se queremos ter esse comprometimento com o Senhor de uma forma verdadeira, nós precisamos ser disciplinados até mesmo na oração, irmãos. Quem costuma orar aqui, irmãos? Amém, temos que orar, ora que melhora, diz a palavra do Senhor. A cada dia nós temos que orar, a cada dia nós temos que disciplinar a nossa vida para ter uma vida verdadeira de oração, irmão. E isso traz um comprometimento, porque para que serve a oração? A oração, nós falamos com o Senhor, e isso traz intimidade. Quando você conversa com o seu irmão ao lado, você bate um papo, você pergunta, você questiona algumas coisas, você não cria uma certa intimidade com ele, sim ou não, irmão? Com certeza, nós criamos uma intimidade. E da mesma forma com o Senhor. Quando nós oramos, quando nós falamos com o Senhor, quando você de repente no seu quarto, na sua casa, não importa, deitado, em pé, isso não importa, mas quando você abre a sua boca e começa a falar com o Senhor, rasgar o seu coração na presença de Deus, você se torna íntimo de Deus, mais íntimo de Deus, e essa intimidade faz com que você venha a ser mais e mais amigo do Senhor, amém? Mais e mais próximo de Deus. É isso que Deus quer para mim e para você, que nós venhamos a ter essa proximidade através da disciplina da oração, amém? Você possa realmente orar. Aqui fala, que os homens orem em todos os lugares. Às vezes, irmãos, em relação à oração, às vezes a gente tem o costume, às vezes, vou orar antes de dormir. Antes de dormir você faz a sua oração ali, alguns minutinhos. Às vezes você acorda pela manhã, você faz a sua oração. Mas aqui está falando que nós devemos orar aí em todos os lugares. Se você de repente está ali no seu trabalho, você pode orar ali no seu trabalho. Se você estiver ali estudando, ou estiver fazendo outras coisas, se você estiver em casa, arrumando a casa, não importa, você tem a liberdade. Nós somos livres, amém? Nós somos livres, irmão. Nós vivemos o tempo da graça, então nós vivemos agora uma ligação direta com o Senhor. Então onde quer que nós estejamos, nós podemos falar que o Senhor nos ouve, amém? O Senhor nos ouve, isso é maravilhoso. Então você pode falar na sua casa, na rua, andando.
Às vezes a pessoa está na fila do banco, ou está na fila do supermercado, e ao invés dela ficar orando, clamando ao Senhor, ali pode ser só no pensamento mesmo, porque Deus conhece o nosso pensamento. Às vezes a pessoa fica reclamando, fica falando coisas, mas não, irmãos, nós temos que orar a todo tempo. A Bíblia diz orar sem cessar, a todo tempo, em todos os lugares. Então isso é ser disciplinado. Nós não podemos viver simplesmente momentos de oração, não, irmãos, nós precisamos viver uma vida de oração. Essa é a diferença. Momentos de oração é muito simples e muito fácil, mas uma vida de oração é isso que Deus requer de cada um de nós, amém? É isso que Deus requer de nós. Então viva uma vida de oração. Olha o que diz aqui no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 47 e 48. Tenho prazer nos teus mandamentos, e eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos, amém? Alguém lê a Bíblia aqui, irmão? Ô glória, tem algumas pessoas que leem, né? Tem outras que eu sei que lê, mas não levantou a mão, acho que ficou com vergonha e não quis levantar a mão. Mas uma das disciplinas que nós também devemos ter como cristão na nossa vida, é o que diz aqui, olha, tenho prazer nos teus mandamentos, ou seja, nós temos que meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia mesmo, ler a Bíblia. Nós temos aí a Bíblia a nosso favor, e nós temos que ler, nós temos que conhecer, nós temos que estudar, nós temos que meditar. A meditação é muito mais de uma simples leitura, para nós simplesmente conhecermos o contexto, ou conhecer a história, não. Quando nós meditamos na palavra de Deus, o próprio Deus fala com você, irmão. O próprio Deus fala diretamente ao seu coração. Não sei se você já teve esse tipo de intimidade com o Senhor, ou já teve essa experiência com Deus na sua vida, mas você está lendo ali a palavra do Senhor, e de repente Deus começa a falar diretamente ao seu coração, e às vezes uma atitude que você precisa tomar, às vezes um direcionamento que você precisa dar na sua vida, Deus vai através da palavra dele e fala com você. Deus fala com a sua vida através da sua palavra. Então é uma disciplina que eu e você devemos a cada dia buscar isso, meditar, ler a Bíblia. Cria aí um cronograma de leitura da Bíblia. Existem aplicativos hoje no celular que você pode criar lá um plano de leitura da palavra de Deus, e todo dia você lê ali um capítulo, 2 capítulos, lê um salmo. Existem diversas formas, você pode ler a Bíblia durante 6 meses, 3 meses, 1 ano, você cria um plano. Nós temos a tecnologia para isso, então que venhamos a usar em nome de Jesus, amém? Que venhamos a ler, que venhamos a meditar, porque isso também traz um comprometimento com Deus. Nós nos tornamos, colocamos diante de Deus o nosso compromisso, e isso é importante. Esdras capítulo 8, versículo 23, livro de Esdras capítulo 8, versículo 23, pastor Ed leu esse versículo hoje pela manhã lá no Baeta. Esdras capítulo 8, versículo 23, que diz, olha: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu, amém? Aleluia. Olha o que diz aqui: jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Disciplina em jejuar, irmão. Quem tem o costume de jejuar aqui, irmãos? Eita Deus, é importante, irmãos, a Bíblia diz para fazermos isso, porque isso mexe com o coração de Deus. Quando nós jejuamos, quando nós tiramos algo que sacia a nossa carne, e tiramos esse algo, e a partir do momento que nós tiramos esse algo e começamos a colocar a presença de Deus sobre nós, nós criamos mais intimidade com o Senhor, e o compromisso com Deus acaba aumentando. Então aqui era um momento onde Esdras havia colocado isso no coração de jejuar, para reconstruir ali toda Jerusalém, uma situação complicada, difícil ali, o povo que havia sido levado cativo ali, algo muito ruim aconteceu, e Esdras se colocou na posição ali
E diz aqui, né? Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao Senhor, e Ele nos atendeu. Através da oração, através do jejum, através da busca, isso trouxe intimidade com o Senhor, isso alegrou o coração de Deus, e a partir disso Deus atendeu, como diz a Bíblia. Existem outras passagens também que falam sobre o jejum, então é importante a gente, como cristão, de repente tirar um momento da nossa vida para jejuar ao Senhor, para entregar a nossa vida como um jejum, deixar de se alimentar ali fisicamente, para deixar com que o nosso espírito venha crescer, venha passar por cima até mesmo da nossa carne. É isso que nós demonstramos quando jejuamos, e isso é algo que nós temos que ter como disciplina sobre a nossa vida, amém? Quem está acreditando nisso em nome de Jesus, amém, igreja? Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 22, já estou finalizando aqui para não cansar aí os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, o versículo de número 22, fala de mais um comprometimento importante que eu e você devemos ter na nossa vida, no nosso coração. Mais um outro comprometimento. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 22, eu busquei pegar uma versão aí um pouco mais atual, para a gente entender um pouquinho mais o contexto do que é dito, mas está lá em Mateus 10, 22, que diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, amém? Aleluias. Olha o que diz a palavra do Senhor. O comprometimento com Deus exige perseverança, irmão. Perseverança. Eu e você temos que perseverar em tudo aquilo que foi dito aqui, todos os tópicos que eu falei para vocês aqui, de renúncia, de jejum, de oração. Tudo isso, irmãos, exige perseverança, amém? É muito fácil nós desistirmos logo na primeira dificuldade. Isso é algo muito fácil, muito simples de fazer, mas o verdadeiro cristão é aquele que persevera. O verdadeiro cristão é aquele que luta, mesmo diante da dificuldade, ele está lá lutando, ele está ali, sabe, buscando meios ali de estar mais próximo, mais perto de Deus, porque é um princípio de todo cristão. A perseverança é um princípio para nós, e aqui diz, olha, que quem perseverar até o fim será salvo. Então aquele que lutar até o final será salvo, vai vencer, vai ser abençoado, vai viver grandes bênçãos e promessas de Deus para nós. A perseverança é um dos principais atributos que o cristão precisa ter para se manter firme em sua caminhada. É difícil, irmãos, às vezes a gente acaba querendo desistir, largar a mão, jogar tudo para trás, né? Largar até de Deus, né? Às vezes a pessoa está buscando algo na vida dela, e naquele momento às vezes Deus não entrega, naquele momento, naquela situação, e a pessoa chega e fala: não, deixa quieto, Deus não está me ouvindo. Saiba que Deus está te ouvindo sim, amém, irmãos? Porque Deus, Ele ouve tudo, só que muitas vezes não é o momento certo, a hora certa e o tempo determinado de Deus para realizar isso. Simplesmente é algo muito simples e muito fácil de nós entendermos, porque em muitos casos Deus quer que nós venhamos ter essa atitude que nós lemos aqui de perseverança. É isso que Ele nos prova em alguns casos. Será que nós vamos desistir, ou será que nós vamos lutar e perseverar? Será que nós vamos largar tudo, jogar tudo para cima e falar: olha, pronto, acabou tudo, não quero mais, não? Ou será que nós vamos perseverar, nós vamos lutar, nós vamos correr, nós vamos jejuar mais, orar mais, nós vamos lutar mais? Será que essa vai ser a nossa atitude? Eu creio que essa é a vontade do Senhor para nós, amém? Perseverarmos. A perseverança, ela vence o cansaço. A perseverança vence a comodidade, a perseverança vence o desânimo, a perseverança, ela vence a falta de fé, irmãos. Olha o que a perseverança consegue fazer na nossa vida, irmãos. Está faltando fé? Persevere, que Deus vai acrescentar a sua fé. Está faltando, de repente você se sente cansado, se sente incapaz, se sente frágil, se sente desanimado. Persevere, que no momento certo a alegria virá sobre a sua vida, amém? A alegria do Senhor é a nossa força, que diz a palavra de Deus. É nisso que nós acreditamos, é nas promessas de Deus, é na palavra de Deus, não é no que o mundo diz aí fora.
não é de repente no que a política diz aí, ou que as pessoas dizem aí fora, não, irmãos, nós acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, ela é a que traz o resultado que nós precisamos, que nós queremos, e que é da vontade do Senhor para nós, irmãos. Amém? Você acredita nisso em nome de Jesus? Amém? Que você possa crer nisso. Então persevere, não volte atrás, mas lute, vai adiante. Amém? Vai adiante, vai para cima mesmo. Para concluirmos, Deus deseja ser o nosso amigo, e nós também, é lógico, desejamos ser amigo de Deus. Com certeza nós desejamos isso, mas nós precisamos renunciar, precisamos ter disciplina e precisamos perseverar a cada vez mais na presença de Deus. Amém? Quando nós fazemos isso, quando nós nos lançarmos dessa forma, pode ter certeza que nós, com certeza, agradaremos o coração de Deus, com certeza estaremos mais próximos de Deus, viveremos mais milagres de Deus, mais bênção de Deus, porque nós estaremos comprometidos com Ele. Amém? Aleluia, que você possa crer nisso nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que a igreja ficasse de pé, eu queria fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Como eu falei, pode ser que essa palavra não seja a melhor palavra que você quis ouvir aqui nesta noite, mas nós estamos aqui diante, daqui a pouquinho a gente vai participar aí da ceia do Senhor, e a ceia é um memorial, como foi dito, uma lembrança que nós fazemos aí, que nós todos os meses apresentamos aí diante do Senhor, lembramos tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Deus tem para até mesmo realizar pelas nossas vidas, e isso realmente nos traz a condição de nós nos autoavaliarmos, porque até isso a Bíblia fala em relação à ceia, nós olharmos para nós, nos autoavaliarmos. Então que nesse momento nós vamos orar, e se existe de repente algo na sua vida que foi falado aqui, alguma renúncia, ou de repente algo que foi dito aqui, que você não está conseguindo colocar em prática aí na sua vida, que você peça ao Senhor ajuda. Amém? Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer coisas sobrenaturais. Por isso nós temos que entregar a Ele, apresentar a Ele, colocar diante dEle. Se existe um problema, uma dificuldade, coloque e apresente diante do Senhor, porque Ele tem a solução para a sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai de poder e de glória, é diante de Ti, Senhor, que nós oramos ao Senhor mais uma vez nesta noite, Pai. Senhor, oh Deus, através da Sua palavra, Pai, nós entendemos, Senhor, ó Pai, que o Senhor quer realmente que nós venhamos a ser o Seu amigo, Pai, que o Senhor também deseja, Pai, ser o nosso amigo, Pai. Oh Pai, mas em nome de Jesus, Senhor, nós entendemos, Pai, que para que isso venha realmente acontecer, Senhor, ó Pai, nós precisamos a cada dia mais, Senhor, nos comprometer com o Senhor, Pai. A cada dia mais, Senhor, ó Pai, até mesmo renunciarmos, Senhor, a nossa carne, renunciarmos, Senhor, os nossos desejos pecaminosos, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, Deus, para que a cada dia nós venhamos a estar próximo de Ti, Senhor. Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a sermos disciplinados com o Senhor, Pai. Disciplinados, Senhor, ó Pai, na oração, Pai. Disciplinados, Senhor, ó Pai, na meditação, na leitura, Senhor, da Sua palavra. Disciplinados, Senhor, ó Pai, no jejum, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Deus, o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a estarmos realmente mais próximo de Ti, mais comprometido contigo, Senhor, porque nós queremos, Pai, a cada dia mais ter esse compromisso com o Senhor, de estar próximo, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, a perseverar, Pai. Não nos deixe, Senhor, ó Pai, desistir no meio do caminho, Pai. Não nos deixe, Senhor, ó Pai, paralisar no meio do caminho, Pai, mas que nós venhamos ir adiante, Pai, que nós venhamos realmente, Senhor, ó Pai, buscar, Senhor, ó Pai, pelo alvo que é Cristo, Pai. Buscar, Senhor, ó Pai, pela Sua presença, Pai. Buscar estar mais próximo de Ti, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, ó Pai, essa certeza, essa convicção, essa fé, essa vontade, essa ousadia, essa determinação, Senhor, ó Pai, de perseverar, Pai, de perseverar, ir até o final, Pai, de ir realmente até o
fim, Senhor, porque sabemos, Pai, que realmente quando chegarmos ao fim, Pai, receberemos, Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor preparado para cada um de nós, Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, te exaltamos, te glorificamos, Senhor, e te bendizemos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos, aleluia.